Secretário Municipal de Saúde, Orivaldo o Faro. Mais fácil, né? Todo mundo conhece o Faro, né? O assunto é este. E a primeira pergunta, Faro, que eu quero te fazer é isso aí. Agora há pouco vi os números lá em São Paulo, capital, aumentaram muito nos últimos dias, né? Rio de Janeiro explodiu o número, né? E tal. E sempre que as variantes vêm, elas vêm com grande incidência inicial nas grandes concentrações populacionais, então nas capitais. E depois vão se espalhando pelo interior através de transporte, de um modo geral, né? De passageiros, ou das próprias pessoas, ou ônibus, ou seja lá o que for. O fato é que vai se espalhando pelo interior depois. Nesse momento, aqui, no hospital em Matão, até ontem pelo menos, estava tudo absolutamente tranquilo, imagino que ainda esteja. Porém, como quase sempre as últimas variantes aqui são mais leves, isso permite as pessoas se curarem em casa mesmo. Aí já é um ambiente que o hospital, por exemplo, não tem domínio sobre esse tipo de paciente. Mas a secretaria pode saber. A essa altura, vocês percebem já a presença de um aumento de casos na secretaria, Faro? Sim. A gente já vem acompanhando esses dias, né, uma movimentação, uma procura, né, por conta de sintomas gripais. Então a gente já começou a fazer a testagem. Né, mas aumentou? Já aumentou. Nós estamos com 49 casos positivos. Positivos? Na semana passada para essa aqui, nós estamos com 49 casos positivos. E mais ou menos antes disso, porque houve um tempo aí de meses, talvez, né? Que no hospital, pelo menos, estava tudo muito tranquilo. Naquele período, eram quantos, mais ou menos, os casos? Não, ali era um caso ou outro que estava aparecendo, né? Era bem mais tranquilo. Então, desse um ou outro, em uma semana, nós chegamos em 49. Eu tô falando só dessa semana aqui. Dessa semana? Dessa semana? Isso, né? Já são 49 casos confirmados. De um ou outro, em 5 dias, foi para 49. 49 casos confirmados. Foi rápido. É rápido. Essa é das características, né, dessa nova variante. Ela é altamente contagiante, né, contagiosa aí, no caso. E a gente está realmente confirmando, né? Esses dias, né, poucos tempo atrás, a gente... um caso aqui, outro ali, né, nas grandes capitais, e hoje a gente já vê. Matão, nós já estamos com 49 casos confirmados. E desses 49 casos confirmados, né, o bom é que todo mundo está estabilizado, não precisou ser hospitalizado, né, os sintomas são bem mais leves. Porque né? no hospital ontem mesmo, por exemplo, não tinha ninguém. Não tivemos ontem nenhuma pessoa internada, nem enfermaria, nem UTI, Faro, graças a Deus. A gente vê que vem aumentando esse caso de Covid. Por exemplo, em São Paulo teve um aumento de 81% de casos em enfermarias e 65% de casos em UTIs. A gente percebe também, eu conversei a semana passada com a secretária Onaim de Araraquara. Araraquara também aumentou os casos, mas como você falou, são casos, graças a Deus, mais leves, né? Eu acho até, não sou formado nisso, a gente supõe aqui, conversando com profissionais como médicos, que a gente já entrevistou aqui, devido à vacinação que foi realizada no município, que graças a Deus muitas pessoas tomaram a vacina aqui no nosso município, né, Faro? Sim. A gente atribui, né, eu falo essa minimização, né, dos efeitos, né, com relação aos efeitos que a vacina causa, né? Como a gente sempre diz, vacina salva vidas, né? E o que foi bem confirmado, né, e está aí bem explícito para a gente que é a questão do Covid, né? Nós tivemos muitos óbitos. Infelizmente. Hoje a gente já tem uma quantidade grande, né, de pessoas, às vezes contagiadas aí, né, por conta do Covid, porém, sem efeito nenhum, né? Então a gente entende que isso é o efeito da vacina. A gente percebe também, a orientação vem da Secretaria do Estado, as pessoas com comorbidades. Falou para essas pessoas ficarem atentas e se não tomar aí o quadro vacinal, que é obrigado ao reforço da vacina contra a Covid, que procure os postos de saúde. Como é que está matando essa situação? Essas pessoas têm vacina à disposição nos postos? Sim, até vou falar um pouco em relação a isso, Adalberto. Que a nossa população, né, considerada aqui pela SEAD, seria de 84.069 habitantes, né? Então, desses 84 mil, 78 mil tomaram a primeira dose, né? Aí, para a segunda dose, ela já cai para 75 mil.
Já diminuiu um pouco. Aí, para a terceira dose, aí nós já vamos para 52.400 pessoas só que tomaram a terceira dose. Né? Então, a gente percebe aí quase 24 mil pessoas, né, que deveriam ter tomado a terceira dose e não foram tomar. Né? E aí, se a gente descer para a quarta dose, e, né, já só que essa ainda está em processo, né, de aplicação, 22.648 pessoas só que tomaram a quarta dose. Então a gente percebe, né, que com a diminuição dos casos, os efeitos, né, a população também se desleixou, né, deixou de procurar, deixou de cumprir aí o ciclo vacinal. É verdade, Fábio. A gente lembra no início dessa pandemia que começou todo mundo correndo atrás de vacina, no início não tinha vacina para todos, começou por uma certa idade, o pessoal mais de idade tomando a vacina, e agora a gente tem a vacina e as pessoas, olha, tá tranquilo, mas a gente tem que lembrar que você não pode ainda, a pandemia ainda não acabou, como está aparecendo aí uma nova variante, então é importante que você tome essas vacinas, complete as vacinas que há necessidade para esse reforço, né, Fábio? Sim, eu falo, é importante cumprir o ciclo vacinal. Né? Porque a gente, conforme vai mudando, né, as vacinas, ela vai se tornando, vamos dizer assim, mais potente, né? Ou ela vem com uma modificação para poder atingir aquela variante diferente, né? Então eu falo que é importante a gente cumprir o ciclo vacinal. E isso é consciência, né? De que eu estou me cuidando, eu posso adquirir, né, o Covid, portanto eu vou ter efeitos menores, né? Não vou ter os efeitos graves, né, que possa me hospitalizar ou caso até o óbito, né, como a gente viu aí, Matão, nós perdemos tantas pessoas aí por conta do Covid. E um dos agravantes são as comorbidades, né, então, principalmente as pessoas que têm comorbidades devem estar atentas, né, devem cumprir aí o seu ciclo vacinal. É verdade, eu ia fazer essa pergunta agora para você a respeito das pessoas com comorbidades, que procurem o posto de saúde e tome a vacina. É muito importante, tá? Porque nós temos óbitos, mesmo com essa variante que está aí, que é mais, vamos dizer assim, mais amena, né? Mas as pessoas que têm comorbidades estão ainda a óbitos, tá? Tivemos aí, nessa semana que passou, o registro pelo G1, tá? Nós tivemos aí 84 pessoas que faleceram também com essa nova variante que chegou agora, que é BQ.1, se não me engano, né? Então, é importante você que tem comorbidade, diabético, tem qualquer tipo de doença, principalmente respiratória, procure o posto de saúde, tem vacina à disposição, tem um telefone para você ligar e se orientar. Vá ao posto de saúde onde você tomou a primeira dose, tá? Tenho certeza que o pessoal vai te atender muito bem e a gente tem esse privilégio aqui em Matão. Agora, Faro, falando dessa variante que chegou também aqui em Matão, a gente percebe, os números cresceram, como você falou, 49 pessoas aqui no município, graças a Deus. Não tem ninguém no hospital, nem na enfermaria, nem na UTI, esperamos que continue assim. E a gente teve agora há pouco uma ouvinte, sabendo que você viria aqui, perguntou como é que fica a situação das máscaras, o uso de máscaras, principalmente nos locais de saúde, postos de saúde, farmácias, no hospital. Continua mantendo? Sim. Essa até foi uma discussão, né, do comitê, porque eu falo, nós não extinguimos o comitê, né, de Covid. Na verdade, a gente mantém esse comitê junto com a sala de situação de arboviroses, né? E então a gente discute coisas relacionadas ao Covid. E uma das decisões que a gente tinha tomado, né? Alguns municípios já fizeram a recomendação e não tornando obrigatório o uso da máscara, né? Então a gente estava caminhando por esse lado, né? Para a gente buscar dentro da legalidade as medidas que a gente deveria tomar. E mediante toda essa nova, né, situação, esses novos casos surgindo no município, na verdade a gente vai reforçar, né, o uso da máscara em ambientes de saúde, né, e pedir para a população que elas usem a máscara em transporte público, né. A gente não vai tornar nada obrigatório, né, porque a gente não tem, né, não temos a legalidade para isso, mas a gente pode recomendar aquilo que ainda foi mantido, né, que é a questão dos locais de serviço. Isso a gente vai deixar como obrigatório por enquanto, né, a não ser que depois venha né, não ter mais casos, a gente já está fora de um período aí que é preocupante. Então aí a gente possa até lá na frente flexibilizar o uso, pelo menos no ambiente de saúde, né?
Tá, no ambiente de saúde ainda é obrigatório, nos postos de saúde, uso de máscara. Se você vai para o posto de saúde, você vai no consultório médico, se você vai até o hospital, vá de máscara, tá bom? Agora, os demais, como o secretário falou, fica aí de cada um. Eu acho que você tem que pensar por você, né? Se de repente você vai no local que tem aglomeração, eu costumo usar quando vou ao supermercado, eu acabo usando máscara. Ficou um costume da gente usar máscara e estar sempre higienizando a mão também, né? Acho que isso não muda por enquanto, acho que a gente vai ficar por um bom tempo isso ainda, mas vai de cada um, né, Fábio? Se puder usar, é importante, é pelo seu bem e pela sua saúde. Mesmo aquelas pessoas que têm uma saúde boa, precisa ficar preocupado porque ela é uma transmissora dessa doença, né? É um transmissor melhor. Nós não sabemos, né? Se tem pessoas que são assintomáticas, então ela passa pelo Covid e ela não tem sintomas nenhum. Só que ela vai né, passar, ela vai pegar e ela vai transmitir, né? Então essa é a grande chave, né? A gente interromper a transmissão, né? Eu estou com Covid, eu uso máscara automaticamente, né? Eu estou me protegendo e estou protegendo as outras pessoas que porventura, né, venham ter proximidade, passar próximo da gente ou mesmo o ambiente. Então isso vai ajudar a diminuir a transmissão, né? É o uso de máscara, asepsia das mãos, né, com álcool gel. Eu falo tudo isso, a gente mantém, né? Temos que manter isso. Eu falei, é da consciência de cada um, né? Não podemos obrigar, né? Não há força, né, de lei para isso, mas a gente recomenda, né? A gente pede que a população tenha consciência. Eu não quero pegar Covid, eu utilizo máscara. Eu não quero transmitir Covid, eu utilizo máscaras, né? Transporte público, no meu ambiente de trabalho, onde a gente fica aglomerado, né? Você trabalha num local, numa indústria, tem 20, 30 pessoas dentro de uma sessão, tem outros locais que tem mais de 60, 100, né? Então, a gente deveria ter essa consciência, principalmente nesse momento, né, que vem aí essa nova variante aí, e parece que vem com força total, né, em forma de contágio. Diz que a transmissão dela é mais rápida. Mais rápida. Né? É mais rápida do que as outras que a gente já passou por aí. Falo na questão de fazer o teste. As pessoas sentem os sintomas, eu estou em casa, comecei a sentir aquela dor de garganta, aquela corisma, aqueles sintomas que já foi divulgado, a gente já começa a ficar preocupado. Muitas vezes se confunde com gripe, né, com resfriado. Sim. Aí. O posto de saúde, os postos de saúde de Matão estão preparados para atender essas pessoas. Como é que funciona nessa parte? Existe um período, olha, eu senti agora, mas para mim não dá para mim fazer o teste agora, eu tenho que esperar alguns dias. Como é que funciona isso nos postos de saúde aqui de Matão? Tá. A gente recomenda assim, a partir do primeiro sintoma, né? A gente 72 horas para poder realizar o teste, nele ser mais fidedigno, né? O teste, ele, né, a recomendação, né, do teste, ele diz que pode a partir do primeiro dia. Portanto, para que ele seja mais eficaz, né, a gente dizer de fato se a pessoa teve o vírus ou não, né, tá com o Covid, seria a partir do terceiro dia. Então a gente, para não criar um lugar faz, outro não faz, então a gente estabeleceu que a partir de 72 horas depois do primeiro sintoma, né, para ser mais fidedigno com a realidade. Persistindo os sintomas em 3 dias, a pessoa então pode procurar o posto de saúde e pedir para que faça o teste. Nós temos testes nos postos de saúde. Temos testes no posto de saúde. É só procurar nesse caso. Só procurar. Né? Mas de preferência também, hoje, não sei se estou falando besteira, não me corrija, tá? As pessoas com comorbidades, né? Acho que tem que ficar mais preocupado, mais atento com isso. Que na verdade, é a comorbidade que vai tornar o caso mais grave, né? Que ele vai dar complicações, né? A pessoa ela tem uma pressão alta com o vírus do Covid e ela acaba tendo uma complicação, né? Não só, estou citando aqui no caso a hipertensão, né? Pressão alta, então ele vai agravando, né? Então ele cria uma desestabilidade onde a pessoa tenha complicações, né? Então, nós tínhamos essa dúvida, né? Acompanhando a grande imprensa, nós estávamos todo mundo vendo aí que está subindo esses casos de Covid, começou no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados, no Brasil tem subido muito. Chegou até Matão, 49 casos só essa semana, o Faro acabou passando para nós casos confirmados, fora aqueles casos que são bem mais leves, a pessoa acaba sentindo em casa e acaba se recuperando em casa, né? Acontece muito, né, Fábio? Sim, às vezes o sintoma é tão, né,
um espirro, uma coriza simples, né, uma dorzinha de cabeça, e a pessoa, né, toma ali uma medicação, né, de uso corriqueiro e acaba nem procurando a unidade de saúde, né? Eu falo nem todos os casos as pessoas procuram as unidades de saúde, né? A gente fala que cada um caso tem 2, 3 que não chegam até a gente, né? Fica difícil ter esse controle, fica mais difícil. Bem, essas são as informações para você que está acompanhando para a gente, pessoal de Matão. É claro que não é aqui só para alertar a todo mundo, não é para criar aí todo aquele barulho como foi no começo, é só uma questão de alertar mesmo a população que tome os devidos cuidados, continue tomando os devidos cuidados, né? Essa é a informação da Secretaria de Saúde, estamos aqui com o secretário, o Faro, passando para a gente essa informação, né, Daércio? E de novo, se isso voltar mesmo, né? Cuidado aí com os cientistas de internet também, né? Porque vai aparecer de novo uma turma especialista. Aquela turma que acorda, mas já acorda especialista. Não precisa de faculdade. Dá palpite em tudo, né? Nossa, todo mundo entende ele tem tudo receitas, ele tem, sabe tudo. Ele acordou especialista. E o pior é que ele acha ruim, porque às vezes ele vê na internet lá os caras que são especialistas e ele confronta os caras ainda. Sim. Vi um cara falando outro dia aí nós temos aí no meio acadêmico brasileiro alguns nomes muito famosos. O Cortella é um deles, né? Como historiador e teólogo também. O Leandro Carnal, dentro da especialidade dele, o Pondé, tem vários aí que são do meio acadêmico. Os caras que estudaram a vida inteira. E aí tem muita gente que é especialista de internet, né? Tem receita para tudo. Eles têm um ciúme danado desses caras. Mas caramba, é que agora você está entrando nesse mundo, feito um especialista que não é, e não sabe que 40, 50 anos esses caras estavam ensinando o que a gente vê na internet agora, lá nas universidades. Né? Enquanto você estava indo no churrasquinho de fim de semana, os caras estavam estudando. E aí vem os plantonistas aí, especialistas, epidemiologistas de internet e tal, e ainda fica bravo com aqueles que passaram uma vida estudando aquilo, né? É um negócio tão imbecil, vamos falar o que é verdade, mas vem. Eles causam desorientação, né? Eles fazem com que a população receba uma informação equivocada. Eu falo que no início da pandemia era um fato desconhecido para todos nós, né? Ninguém sabíamos como proceder, como agir. Inclusive, se tivesse um funcionário, né, no começo da pandemia, um funcionário com Covid, teria que isolar a unidade, fechar a unidade de saúde, né? Era uma situação totalmente assustadora no começo. Hoje a gente já tem, né, um pouco mais de conhecimento. Eu falo que a gente deve tomar muito cuidado com as informações que a gente recebe, com né? Bobeira. E procurar as informações no serviço que é saúde. Vamos procurar as informações nas secretarias de saúde, né? Secretaria de Estado. Nós temos aí o Ministério da Saúde. Acho que a gente tem que buscar essas informações em sites confiáveis, né? Que a internet ela tem os dois lados, né? Tem o lado bom que faz com que as informações cheguem mais rápido. Ou não. Portanto, né? Também existe esses casos que você está falando, né? As pessoas aí, que né? Escolha bem uma fonte, né? Em vez de passar uma informação correta, né? Ela causa aí uma desinformação. Né? Na pandemia, não sei se o Adalberto lembra, porque na pandemia tava aquela discussão toda. Tinha gente que achava que era esse vírus veio de outro planeta, tinha um pouco de tudo, né? E no meio daquela confusão, e o assunto sempre morria muita gente todo dia, lembra? Tava aquela polêmica, tudo. Aí um belo dia aqui, nós fizemos, naquela época a gente fazia umas enquetes aqui, colocava os assuntos para os ouvintes falarem e tal. E aí um dia eu disse assim, vamos botar um assunto aqui das pessoas que se salvaram, que só falava daqueles que morreram, e muita gente se curava. Então abri uma enquete aqui sobre, poxa, tanta gente sobreviveu, vamos falar desse lado bom, né, que tal, que não sei o quê. Nem tudo é tão não sei o que e tal. Eu sei que eu fiz lá um comentário para despertar a opinião dos ouvintes e tal. E eu me lembro que entre as participações teve já uma das primeiras, o cara escreveu assim: por que vocês estão mudando de assunto? Né?
Isso é muito grave. Por que você está amenizando o assunto aí? Oh, meu Deus do céu, não tá difícil agradar, né? É verdade, foi mesmo. Oh, meu Deus do céu. O ser humano tá demais. Obrigado, Faro, pela presença, Décio, viu? só aproveitando claro, que o Faro está aqui, claro, eu gostaria claro. que ele falasse um pouco da vacina contra a Covid. Nós temos uma nova etapa de vacinas, agora também para crianças. Chegou até aqui, Faro? Sim, agora nós vamos... a vacina Pfizer Baby, Pfizer né? Baby. Que é Os bebês. os bebês, né? Que nós vamos vacinar agora os bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Né? Então nós vamos começar a vacinar essas crianças que tenham comorbidades, né? A princípio as que têm comorbidades. As vacinas chegaram ontem, né? Pra gente aqui na secretaria, e nós, por conta dessas, são, né, 200 doses de vacinas que vieram, então a gente está centralizando a vacina no centro de saúde. Ô Faro, aqui cabe uma pergunta, ainda que esteja interferindo, mas ela cabe nesse momento do que você está falando. Eu vi lá em São Paulo que é o seguinte, que a dosagem que vem não é como no adulto. Ela é fracionada para ficar na proporção da criança. Isso. E aí tem a sobra. Ou cada dose, onde seria uma dose do adulto, você aplica 2, não é isso? É. Na criança. A pergunta é que lá tem a tal da xepa. Que nos restaurantes xepa é o... todo mundo tem a expressão usada para outras coisas, eles estão chamando de xepa baby lá, inclusive. Porque dá uma dose, mas sobra o restante que não pode estragar. Então eles aplicam em quem não é... Por exemplo, se agora é para criança que tem comorbidade, eles sobram lá e vai para alguém que seja criança ainda que não tenha comorbidade. Para não perder. Pra não perder, Aqui vai né? ser assim Sim. também? Com certeza. A gente toma bastante cuidado para não perder imunizantes, né? E, no entanto, a gente está centralizando aqui no centro de saúde o local de aplicação, tá? Justamente por conta disso. A gente vai... ele vem frasco, ele vem multidose, você tem que ir diluindo e fazendo as aplicações. Isso. E a partir do momento que você abre o frasco, né, você tem um tempo para poder fazer essa aplicação. Porque aí depois desse prazo ela já não tem mais validade. E tem sobra tá? durante o dia que alguém pode aproveitar? Tá. Por enquanto ainda nós não fizemos. Nós vamos começar a partir de hoje. Tá? E vai funcionar da seguinte forma. As mães não precisam vir até o centro de saúde. Elas procuram a unidade mais próxima, né, levam o documento da criança, a carta do médico dizendo que a criança tem a comorbidade, né, comprovada, e a unidade de saúde vai repassar para o centro de saúde. O centro de saúde vai montar os blocos, né, que cada frasco vão ser aplicados 10 crianças. Então, o centro de saúde, conforme for chegando as crianças, vão agendar e vão devolver para a unidade de saúde. Olha, fulano da sua unidade vai ser aplicada a vacina tal dia e tal horário, tá? Para que a gente não perca as doses de vacina, né? Eu vou abrir o frasco, eu tenho que ter no mínimo as 10 crianças para serem aplicadas, tá? Tá bom, Faro. Uma última pergunta que veio de ouvinte é quanto ao uso da máscara. Agora está num período em que muitas instituições passaram a exigir de novo, mas não há um decreto obrigando, aquelas coisas todas. Diante disso, a minha pergunta: na rede municipal de saúde, nas unidades que as pessoas poderão ir para essa ou outra finalidade, está sendo exigido a máscara? Sim, nós nunca tiramos a obrigatoriedade do uso de máscara nas unidades de saúde, né, nos serviços de saúde. Continua sendo Continua assim. E, na verdade, aquilo que eu falei com o Adalberto agora, a gente reforça, né, para que a população use também em transporte público, né, em local de trabalho onde tem aglomeração, para ajudar, né, na questão aí da... Ok. Respondida, né, contágio. Felipe, a dúvida. Era só essa, Felipe? A ouvinte ainda indaga aqui também, Faro, referente, obviamente, dessa obrigatoriedade, mas e se a pessoa chega na unidade de saúde e ela não quer usar máscara? Se ela não quer usar máscara, como é que fica? Ela não entra, né? Com certeza. O que custa pôr uma máscara, meu Deus? É verdade. Eu falo que é para eu acho proteção assim, dela. você proteção tem o de quem direito de usar ou trabalha. não até a porta de entrada. Dali para frente é exigido. Nós tivemos muitos problemas com relação a isso, esse período, né, que passou aí, de tira a máscara.
E por que que nos serviços de saúde usa máscara? Né? É onde a gente está mais exposto. É para onde vai a doente, onde a desculpa, população é para tá onde vai o vai. doente. É. Isso. No hospital você também acha que não vai entrar sem. Não é. Não tem como, né? Eu não quero, não entra. Né? Então, Simples assim, né? É simples assim, né? Fora a questão de consciência mesmo. É né? aquele negócio, por exemplo, o lugar de saúde, um hospital, por exemplo, é o lugar mais limpo que existe. Talvez o mais limpo entre todos. Por quê? Porque eles têm que ter uma limpeza, mas também é o mais bacteriano de todos, porque para lá vai a bactéria. Não é como a tua casa, que dá até para selecionar melhor ali, são 2 ou 3 pessoas ali. Sim, sim. Lá não. Então é só entender isso que não vai ser difícil usar uma máscara lá, né? E lembrar que, nesse caso, a preocupação não é só com quem trabalha lá, é com você que também está lá. Você também está lá. É isso. Né? Eu Não falo, tem as muito o pessoas que pensar, estão dentro da unidade, né? São pessoas que por um motivo ou outro, né? Não está bem de saúde, está num momento de fragilidade, né? Imunológica. É a pessoa que tem comorbidade, que faz o acompanhamento sempre, né? E são essas pessoas que estão mais, né, propensas aí a ter uma complicação. Agora, quem não concorda, a boa notícia para você é que você pode escolher entre ir e não ir. Tem que falar assim, porque tá um tal de... E os meus direitos? Você tem os seus direitos, mediante as regras. Você tem o direito de escolher. Direitos e deveres. Ou você né? vai entrar num hospital, numa unidade de saúde, ou não vai. Você escolhe. Ninguém está sendo proibido, né? Não, você escolhe. As regras, no caso, em defesa do interesse da maioria, porque às vezes não dá para contemplar todo o gosto. Nessa hora você tem que escolher a maioria. As regras que defendem a maioria são estas. Você às vezes é uma exceção e quer, não, eu quero que seja do meu jeito. Ótimo. Abra uma unidade de saúde, só sua, paga o médico e tal. Você vai ter tudo do jeito, sem máscara, com máscara, do jeito que você achar. Se os médicos aceitarem, que eu acho que não. Mas em todo caso, você pode ter um seu. Sim. Um cara lá que... mas porque você fica falando essas coisas na rádio, meu amigo. A gente faz o que pode aqui. Se não está te agradando, a boa notícia é que existe um monte de rádio para você ouvir. Não, isso não é ser mal educado, não. É também dizer, se você é tão precioso assim, parabéns, mas banque-se. Banque o teu grau de preciosidade, né? Quando você é uma exceção, você tem que se bancar. Ou então, vá com os outros na mesma ideia, né? Mas não. A boa notícia é que se pode escolher. Eu falo que a gente entre ir ou não ir, porque vai. A gente tem que ter a consciência, né? Quando a gente fala de saúde, é do coletivo, né? Mas a Você pessoa não fala pode pensar que si. eu tenho boa saúde, mas ela sou não, atleta, ela fala, sei não é lá só o quê, dela. eu sou corredor de fim de semana, eu sou... Parabéns! Lá tem um monte de pessoas que não são... que têm comorbidade, que tem um monte de coisa, elas precisam ser preservadas, né? Então isso, tudo é possível naquilo que só depende de você e que trará benefícios ou malefícios só para você. O vírus não se encerra em você. Isso não dá direito a você dizer eu que mando no meu corpo, faço o que eu quiser. Depende. Esse vírus não te dá esse direito porque ele não se encerra em você. Ele te usa para ir para os outros. Então, peraí, vamos... E depois, o que custa? Você vai num posto de saúde, alguma coisa, põe uma máscarazinha lá. Aqui entre nós não é nada de tão difícil assim, né? Ô, Darcio, tem um ouvinte aqui também perguntando referente a doses atrasadas, né? Quem ainda não tomou a segunda, terceira dose, pode procurar as unidades de saúde para realizar com a doses aplicação? atrasadas, pode procurar lá, Faro? Sim, devem procurar as unidades de saúde para cumprir aí o seu ciclo vacinal. Vai dar para ter o Natal com a família em torno de uma leitoinha lá, de um franguinho assado? Olha, esperamos que sim, né? Pergunta aqui. Te botei numa roubada agora. E que a população, né, eu falo, nos ajudando, né? Usando aí a máscara, fazendo a asepsia da mão, o álcool gel. Eu falo que tudo isso venha contribuir para que a gente passe, né? Por esse momento o mais rápido possível e sem maiores complicações, né? A custo zero que não vai ser, vai custar algum custo sacrifício. Zero, né? Mas é que a gente fala
a gente se protegendo, a gente viu, né, que são medidas também que funcionaram, né, que deram certo, né? Eu falo porque a gente não tem que chegar no momento ali de fazer isolamento, lockdown, né, fechar algumas coisas, né? A gente não quer nada disso, né? Por um momento pensei que talvez, eu acho que fui mal educado com a pessoa que fez a pergunta aí, se ela não quiser usar máscara, se ela pode entrar. Eu não fui mal educado, não. Eu fui carinhoso com você. Te dei todas as alternativas. Pode e não pode. Você escolhe. Não fui mal educado. Acho que não, né? Não, a resposta é essa mesmo, não tem outra, né? Sim. Ela perguntou se ela pode, se ela não quiser entrar, como é que é? Se ela não quiser usar a máscara, se ela pode entrar na unidade de saúde. Isso. Você pode não querer usar máscara. É o direito dela. Eu não fui grosseiro. A resposta é essa, né? Você pode, mas se você quiser entrar sem, você tem uma escolha, ou entra ou não entra. E é isso mesmo, né? Se para entrar tem que usar máscara. Eu não quis ser grosseiro, não. Desculpa, viu, se foi assim que foi entendido. Não fui grosseiro, não. Eu só respondi a verdade. A verdade é essa. Eu falo, a gente tem direito de escolhas, né? Mas cada escolha tem uma consequência. Você pode ir até lá na porta da porta para dentro não tem jeito, mas é uma escolha tua. Sim. Da porta para frente tem que ter máscara. É só isso, não quis ser grosseiro com ninguém, não. Faro, muito obrigado. Mais uma. Dessa vez o Percy Solo, o Percyzinho está acompanhando a gente. Não, o Percy pode. O Percy, você tem que tratar o Percy muito bem. Sim. O Percy é o maior cozinheiro dessa cidade. Onde você for numa festa e o Percy está cozinhando, você tem que estar de bem com o cozinheiro. E ainda mais que o Percy, que faz comidas como ninguém. Né? A pergunta é fora desse assunto que a gente está falando de máscaras, mas é o que está acontecendo na Secretaria da Saúde, que é sobre o teste de PSA. Ele está perguntando como que está sendo realizado aqui em Matão, Faro. Vai ter plantão no final de semana? O PSA é o de próstata, né? De próstata. É o Novembro Azul. Uma ação do Novembro Azul. Né? E a gente sabe que essa questão, né, do homem, né, do toque retal, isso, né, causa um certo constrangimento, é uma situação. Então, a gente investiu esse ano, né, em comprando os testes rápidos, né, o antígeno e PSA, que é através do sangue, né? Que ele vai dar indicar, né, uma elevação dentro aí do teste e vai dizer se a pessoa, né, ela já está descompensada. Aí ela vai ser encaminhada para o médico, já procura realmente, aí tem que fazer os outros exames de sangue, tem que fazer aí o exame de toque, procurar o urologista, né? Então. Mas está lá na rede? Está na rede. Tá? Nós estamos fazendo já desde o começo do mês. É aquele que faz furinho no dedo lá, tira um pouquinho de sangue. Aí nós temos esse final de semana também. Mas não substitui o toque lá do médico. Vamos lembrar, esse aí pode muito bem ser coadjuvante na questão da parte sanguínea, do exemplo. É o PSA, né? Sim. Que é o sanguíneo. Agora, o exame de toque está mantido, lógico. Ele tem que ser feito. Então, assim, a partir dos homens, né, acima de 45 anos, podem procurar as unidades de saúde, né, ou alguém que já tenha um histórico familiar, né, com relação ao câncer de próstata, fora dessa faixa etária, que aí a gente vai estar realizando esses testes nas unidades. Nós temos esse final de semana, são Silvânia. Nós vamos ter o jogo da Matonense, dia 19. Nós vamos ter o Bom Jesus e também no Bairro Alto. Né? Então, nesses locais, no evento do jogo? No jogo também. No jogo, nós vamos fazer um evento aí com as outras secretarias. É o de amanhã? De amanhã, dia 19. Contra o comercial de Ribeirão, lá no estádio. Aí nós vamos fazer a ação com as outras secretarias de saúde ali, nós vamos realizar o PSA, oximetria, né, aferição aí de pressão também. E vamos arrecadar alimentos aí para as entidades assistenciais. Ok. Né? Obrigado mais uma vez, Faro. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.